E aí pessoal, seja bem-vindo à nossa terceira aula desse bônus aqui, onde estamos criando um projeto completo usando o React. Nesta terceira aula, vamos criar mais um componente React, certo? Já temos aí o componente que criamos aí já, o componente Calculator, já criamos os componentes de botões. Você já deve ter notado que o nosso projeto ele está ganhando forma e o React ele traz alguns benefícios. Esses benefícios vêm acarretados a ele. Quando você utiliza esse React, você traz consigo esses benefícios para sua aplicação. Que aqui eu dei ênfase a 5 benefícios que o React te traz, que é um código mais sustentável. Sua aplicação ela fica bem mais sustentável. Fica a escrita de React, você cria componentes. Os componentes eles são é, bem mais fácil de você manter, né? Também traz uma separação de responsabilidade. Ou seja, cada componente, a componentização, cada componente traz consigo a sua responsabilidade. Também facilita a questão da reutilização. Você aí pode ver aí que no nosso projeto a gente está reutilizando várias vezes o botão. Então, se a gente fosse fazer esse mesmo código com JavaScript, com jQuery até, não sei, ele iria ficar um pouco muito extenso, muito extenso. Você teria que ter uma certa experiência para deixar o código mais legível, mais enxuto. E com React ele trouxe essa facilidade pra gente, né? A questão da manutenabilidade. O que é isso? É o código ficar mais mantenível. Tipo, você consegue dar uma manutenção melhor para o seu código, porque até na correção de bugs também, né? Se sua aplicação der um bug, você consegue localizar esse bug bem mais rápido, porque está componentizado. Deu bug aqui no componente display. Deu bug aqui no componente calculator. Então você vai direto ao ponto, você facilita a correção de bugs, você agiliza esse processo. Então, são alguns benefícios que o React te traz, beleza? Então, é uma ótima ferramenta para você utilizar. E a componentização faz parte hoje do padrão web, tanto que o Angular aí ele mudou todo o seu core para usar a componentização. Vamos criar o nosso componente display, né? Que é a tela da nossa calculadora. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso Visual Code aberto e eu vou criar mais um componente que vai representar a nossa tela da calculadora, beleza? Então eu vou aqui, ó, no diretório de componentes, eu vou criar dois arquivos, né? O display.css, o display.jsx. Aqui nessa display.jsx vamos fazer o padrão, certo? Que é importar o React para esse componente aqui, React from React. Vamos também importar o nosso arquivo de estilo, né? O CSS lá, import barra display.css. E aqui vamos criar o componente display, né? Também será um componente funcional e não um componente de status, beleza? Então aqui export default, aqui vai ter uma props, né? Vamos fazer aqui uma
Add-on function, props, tem uma props aqui. E aqui vamos fazer nossa div aqui, certo? Opa, fazer a div aqui dentro. Essa div aqui terá vamos ter aqui uma class name. A classe aqui display, né? Vou fazer aqui, né? Classe display. Vou só corrigir isso aqui. Div, né? E aqui o conteúdo, eu vou colocar o seguinte. Vou usar aqui já o conteúdo aqui. Props. Ponto. Value. Vou tirar aqui esse diz, que não é preciso ter um diz aqui. Beleza? E vamos indentar aqui nosso código. Então, o nosso código está feito aqui. Vou tirar aqui esse ponto. O nosso componente ele está criado. Então aqui com o nosso componente display criado, vamos aqui em calculator.jsx. Vamos aqui fazer o import desse conteúdo. Aqui só muda para componente, para display, né? E aqui vamos utilizar o nosso display. Então, display. E aqui ele vai ter um value, certo? Vamos colocar aí um value de 500. Beleza? Então, colocamos aqui um value de 500. Só para lembrando que esse valor aqui, ó, esse input, ele vai cair no meu display aqui, certo? Então vamos dar uma olhadinha como é que ficou a nossa calculadora, beleza? Você pode ver aqui que a gente já conseguiu cumprir um pouco o nosso papel aqui. Criamos o elemento e veja que ele está um pouco feio e tal, e não tá legal, né? Então vamos estilizar esse componente usando o nosso CSS. Então vamos lá para o código. Antes da gente organizar o layout, é importante a gente primeiro visualizar o layout para a gente conseguir entender melhor e conseguir entender e criar um código apropriado. Quando você visualiza o layout, você facilita a tua codificação, beleza? Então aqui é o seguinte, lembra que na aula anterior a gente criou aqui 5 linhas dos botões, porém o nosso layout não tem só 5 linhas, ele tem 6 linhas. A gente não contou com a linha do display, né? Para deixar para essa aula aqui. Então veja que temos que criar uma sexta linha no nosso layout, e essa sexta linha vai vir primeiro, que depois vem os display. Veja que ela ocupa aqui o espaço considerado, e para isso eu vou utilizar um recurso bacana do CSS Grid, que é a unidade de um fragmento. Eu vou deixar aqui na descrição um link para um artigo onde eu explico tudo sobre CSS Grid, beleza? Então esse artigo vai te ajudar a compreender melhor esse conceito. E aqui eu vou focar em apenas utilizar, beleza? Então eu vou aqui usar um fragmento para ele ocupar o restante da linha. Todo o restante do espaço que sobrou, ele vai ocupar um fragmento. Então vamos ao código fazer isso na prática com o CSS Grid. Aqui no código é muito fácil fazer isso. O CSS Grid ele nos traz uma facilidade incrível, certo? Então eu vou aqui colocar aqui antes das linhas de botões, vou colocar que vai ocupar apenas um fragmento. Vou salvar aqui e vou lhe mostrar o resultado aqui. Então veja aqui, ó, que ele ocupou todo o espaço restante com um fragmento. Agora temos que fazer com que esse fragmento aqui ele ocupe as 4 colunas, né? 1, 2, 3, 4. Então vamos aqui usar
um outro recurso para ele ocupar as 4 colunas. Então aqui vamos abrir o nosso arquivo display.css e aqui vamos criar a nossa classe display, né? Então ponto display e aqui vamos usar a mágica do grid, né? Que é ok, eu preciso que ele ocupe 4 colunas, então vou fazer o que? Vou usar aqui um recurso grid column, vou dar aqui um span de 4, ou seja, com esse span de 4 eu vou dizer assim, ó, ocupe 4 espaços, 4 colunas. Então aqui é grid column. E aqui vamos também dar aqui uma coisinha, né? Legal. Vamos fazer aqui um background de column, uma coisinha transparente, bacana. Eu escolhi aqui a 004, que é um cinza assim meio transparente. Então vamos salvar, vamos olhar como é que ficou, como é que está ficando a nossa calculadora. Veja aqui que a gente conseguiu ocupar as 4 colunas. Eu já imprimiu aqui o que está, né, os 500 que a gente colocou no Velen. E aqui vamos agora trabalhar a parte de centralização, né? E nessa parte aqui eu vou te explicar outro conceito bem interessante que vamos usar para centralizar e alinhar o Flexbox. Beleza? Então vamos lá para o nosso slide para eu te explicar melhor como vai funcionar. Aqui será o seguinte, lembra que a gente definiu o elemento padrão, o main, como sendo a grid, certo? Porém, nada impede de eu utilizar um elemento que está dentro da minha grid, definir um display flex. Então, eu vou trabalhar com o melhor dos dois mundos, tanto com CSS Grid como Flexbox. Então eu vou usar o Flexbox para alinhar o texto, centralizar o elemento, beleza? Então vamos fazer isso lá no nosso código. Bom, estamos aqui, né? Então vamos continuar a fazer a nossa codificação aqui. E aqui eu falei que eu vou definir esse elemento aqui como sendo uma flexbox, né? Então display flex. Aqui eu faço o seguinte, vou usar o justify content para fazer um flexbox end para ele alinhar a minha direita, minha direita da tela. Também vou usar aqui um align items, certo? Para ele centralizar esse meu elemento na minha direita. Vou usar aqui um pad para ele para o valor, né, o número que vai estar ali contido. Ele dá um espaço e não ficar colado na tela. Vou dar aqui uns 15 pixels, eu acho que tá bom. E vou também dar um tamanho à nossa fonte aqui, né? Vou dar um font size, vou dar aqui 2.m e vou dar aqui um overflow height para que nenhum elemento ele escape, né? Que o elemento ele não se sobressaia ao elemento pi, no caso, né? Então vamos dar uma olhadinha em como é que ficou a nossa calculadora. Então, ó, veja aqui, ó, que nossa calculadora ela está ganhando forma. O padding aqui foi aplicado, a gente alinhou à direita aqui, né, ó, o elemento para ele ficar centralizado à direita. Então, claro que esse valor aqui ele vai ser renderizado conforme eu vá digitando aqui para fazer os cálculos. E na próxima aula vamos realinhar aqui os botões e realmente deixar todo o layout pronto para que a gente comece a fazer a lógica de programação e fazer de fato a nossa calculadora funcionar. Então, te vejo na quarta aula, beleza? Valeu!